Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos agora nesta quinta-feira, novamente aqui no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, da Paróquia Nossa Senhora da Glória. E hoje vamos entrar no tema da moral e da ética cristã. E esse entrar, faremos uma introdução sobre o que é a moral. O que é a moral? A moral é algo só para quem tem fé, a moral é para todos. A moral é simplesmente são algumas ações que podemos considerar boas ou não? Não. Moral é algo muito mais profundo. A moral faz parte daquilo que cada um de nós, fomos chamados a ser. Nós fomos chamados a ser de um determinado modo. Nós fomos chamados a ser humanos e atuar como seres humanos. E é disso que trata a moral. Sim, para quem tem fé, logicamente que a moral é muito mais exigente. Se trata de imitar a Cristo, se trata de buscar fazer aquilo que Cristo fez na sua vida. Mas para quem não tem fé, não tem moral, claro que existe moral para quem não tem fé, porque existe um modo de ser humano. Então, temos que considerar a moral e a ética desde uma perspectiva natural, desde uma perspectiva de modo de ser do homem. O homem e a mulher foram criados de um determinado modo e devem atuar de um determinado modo. Falaremos um pouco disso ao longo dos próximos programas, ou seja, por que ficamos indignados com algumas situações concretas? Se pegássemos uma criança aqui e alguém espancasse uma criança, lógico que ficaríamos revoltados e indignados. Por quê? Por causa da cultura? Por causa da nossa formação? Pois não. Porque existe um modo de ser humano, existe um modo de atuar humano, e sempre que não atuamos deste modo, atuamos contra nós mesmos. Então vamos procurar, através da moral e da ética cristã, entender qual é este modo de atuar humano, como deve atuar o ser humano. E depois, ou seja, ao longo do programa também vamos vendo para um cristão, ou seja, qual é essa exigência maior de atuar bem, de atuar conforme a própria natureza. Qual é essa exigência maior de imitar a Cristo, de ser como Cristo? Ou seja, Cristo nos deu alguns mandamentos muito claros. Amar o inimigo como Deus mesmo nos amou, amar o próximo e todos os próximos, ou seja, como o próprio Deus nos amou. Então é uma exigência ainda maior que uma exigência natural. Mas repito e reforço, ou seja, a moral e a ética é o modo de comportar-se, o modo de agir, mas que se encontra através da razão, não simplesmente através da nossa fé. Também, a nossa fé nos ajuda a encontrar a verdade daquilo que devemos fazer, mas desde um ponto de vista racional, podemos falar de moral e de ética, porque é aquilo que nós devemos fazer para sermos bons. Então, de um modo geral e muito resumido, isso é a moral cristã. É o modo que temos que atuar, aquilo que devemos fazer para sermos bons como pessoas e nós, cristãos, para amarmos a Deus e imitarmos a Cristo, porque isso faz o cristão. Até a próxima quinta, em que começaremos de um modo mais sistemático alguns pontos da moral e da ética cristã. Até lá!